Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, sem muita demora, já coloco na sua tela a grandíssima Clara Albuquerque, torcedora tricolor, jornalista extremamente competente, que fez um vídeo falando sobre esse momento, sobre a perspectiva da nação tricolor, sobre as opiniões divididas do povo que veste azul, vermelho e branco. E eu achei pertinente essa abordagem dela. Vamos ver o que ela disse aqui para depois a gente levantar uma reflexão que eu julgo como necessária. Mais do mesmo, outro fim de ano triste, não aguento mais. Poderiam ser frases de torcedores de um time rebaixado ou brigando para não cair, mas são de torcedores do Bahia. Ô, gente, que delírio é esse? O que é que vocês não aguentavam mais? A melhor campanha na história de pontos corridos? A vaga antecipada da Libertadores? Como vocês podem estar cansados de participar 2 vezes de forma consecutiva na competição, se isso é algo que nunca aconteceu antes na história? Fim de ano triste, com recorde de triunfos na Fonte Nova e a 3ª melhor campanha em casa do campeonato? Que loucura é essa, gente? Vamos voltar para a realidade. E vejam que eu não tô falando que não pode criticar. A gente deve criticar e cobrar. Tem um vídeo de meia hora, inclusive, no meu canal, com um monte de crítica ao ano de 2025 do Bahia, mas o recorte é muito pequeno e os avanços são muito claros para vocês já estarem cansados e já estarem falando em mais do mesmo. Cansada eu tava, era de brigar para não cair, de não disputar a Libertadores há 35 anos, de não vencer títulos estaduais e muito menos regionais, e de não ter nenhuma expectativa de melhora. Se acalmem, tricolores, coloquem um pouquinho de paz nesse coração, apesar de nem tudo estar perfeito e não está, aproveitem também um pouquinho do processo. O Bahia é uma parte tão importante das nossas vidas, tão grande. Será que não é mais inteligente ter uma relação saudável e pacífica com o nosso clube? Eu desconfio que sim. Mais do mesmo. Outro... Tá aí, gente. Eu vou pegar o gancho disso que Clarinha falou para poder trazer aqui, antes de uma opinião, trazer uma situação que eu adotei para minha vida, assim. Eu parei de tentar ficar tentando, com perdão da redundância, convencer as pessoas de que é mais proveitoso encarar as coisas de determinada forma para você conseguir lidar melhor e desfrutar até quando vierem coisas significativamente positivas, boas e tudo mais, né? Eu parei de tentar incutir na cabeça dos outros que vale a pena curtir a viagem, aproveitar o processo e, de alguma maneira, desfrutar mesmo das dificuldades no meio de uma nova realidade de grandes coisas sendo alcançadas, sabe? Eu parei. Isso daí foi uma política de minha vida, assim. Então, vocês viram que eu soltei vídeo aqui, depois de acabar o Campeonato Brasileiro, acabar a temporada, trazendo uma reflexão, trazendo algumas críticas construtivas e tudo mais. Já fiz alguns vídeos lá para o Instagram também falando sobre isso, fiz a minha análise e aí vida que segue. Vocês estão vendo vídeo de notícia aqui, de informação, minha opinião sobre possíveis movimentações de mercado, meu anseio com relação a características de jogador e tal, e é isso. E é assim que eu vou lidar com esse tipo de situação. É uma escolha minha, porque eu já entendi que não tem como, por mais que eu tente ser uma influência positiva, muitas vezes, e trazer uma análise, uma percepção que eu julgo como a que eu levo para minha vida, que eu não tenho como mudar a forma de pensar dos outros. Então, o que eu tenho feito? Eu estou desfrutando do processo, vivendo a realidade. Tive o privilégio de acompanhar todos os jogos do Bahia fora do país na Libertadores da América, do nosso jeito, correndo atrás com o patrocinador, dividindo em 12 vezes, fazendo um esforço brutal para poder vivenciar a primeira Libertadores do Bahia no século. E eu vou fazer a mesma coisa em 2026, tentar de todas as formas ir para todos os jogos, viver o espírito da Fonte Nova de corpo e alma. Pô, era muito gostoso ir pra Fonte Nova já com a certeza de que o Bahia ia ganhar, né? Às vezes me decepcionava. No Brasileiro eu me decepcionei 2 vezes, contra o Cruzeiro e contra o Fortaleza. Jogos que a gente perdeu. Mas eu já ia com a certeza de que as coisas iam funcionar pra gente, que ia fluir, porque o Bahia mudou a sua realidade. Chegava tranquilo, tomava um com meus amigos lá fora, saía pra poder festejar depois. Vivi de corpo e alma 2025, algo que eu, ao longo dos meus 29 anos, não estava acostumado a viver. E eu decidi que eu ia desfrutar disso, que eu não estava habituado a viver. Então, assim, eu desisti de ficar tentando colocar isso na cabeça dos outros e comecei a aproveitar como um torcedor legítimo.
não faço questão de ir para o campo, não faço questão de ficar na cabine. Eu gosto de estar na arquibancada, né, vivenciando e desfrutando essa nova era, essa nova realidade que eu tanto vociferei em um vídeo que até virou meme depois. Hoje já não é mais meme, né? Porque a nova era chegou e aí a galera parou de usar. Principalmente dos times rivais. Mas, enfim, eu entendo e concordo em parte considerável com o que foi dito por Clarinha. E ela tá certa em tentar passar esse tipo de visão. É porque eu realmente desisti de tentar incutir isso na cabeça dos outros. E aí eu tô olhando pro meu próprio umbigo e fazendo a minha parte, sabe? Mas é isso. Vivemos uma outra realidade e isso não impede nem inviabiliza a gente de criticar. Eu faço até mais isso aqui no canal. Eu critico do que fico exaltando muita coisa. Mas pode ter certeza que o Matheus Francisco Rodrigues Ribeiro, torcedor do Sport Clube Bahia desde o ventre da sua mãe, tá muito feliz e vivenciando com tranquilidade tudo que tá acontecendo, né? A gente se frustra com uma coisa ou com outra, pô, poderia ser melhor. Mas só de analisar assim, poderia ser melhor, já tá melhor, né? Então, tô vivenciando isso e se eu puder dar um conselho, eu tô aqui dizendo que eu não quero incutir isso na cabeça de ninguém, mas eu posso dar um conselho? Tenta desfrutar também. Se não conseguir, faz parte. Cada cabeça é um mundo. E vida que segue. Meus amigos, minhas amigas, vamos falar sobre o nosso querido Andrew Ventura, jogador que, segundo o nosso querido Marinho Júnior, entrou na mira do Bahia, goleiro do Gil Vicente, revelado pela equipe do Botafogo. Esse post aí, rapaziada, é um post lá da detentora, né, dos direitos, do Sportmax, lá de Portugal, mostrando que nosso querido Andrew Ventura foi escolhido o goleiro do mês de novembro, né, do mês passado, na Liga Portugal. O goleiro do Gil Vicente foi o melhor goleiro aí em novembro do campeonato. É um recorte, mas é um recorte recente que mostra que há um reconhecimento sobre o nível de desempenho do atleta, né? E esse atleta é quem está na mira do Bahia, é mais uma daquelas procuras, né, que a gente traz aí de jogadores jovens, promissores, de outras ligas, que às vezes a gente não teve a oportunidade de acompanhar de maneira profunda, porque a gente não acompanha a liga, né? Porque o jogador ainda é muito novo, não furou aquela bolha lá. Mas aí quando a gente para poder analisar números, né, que não falam tudo, mas dizem muita coisa, quando a gente para poder analisar premiações, reconhecimento, aí a gente vê que faz sentido uma procura como essa, né? Faz sentido uma análise dessa, né? Inclusive o pessoal da Sportmax botou aqui, ó, o goleiro Andrew vive mais um momento especial na temporada, novamente decisivo pelo Gil Vicente. Ele foi eleito goleiro do mês da Liga Portugal, repetindo o feito conquistado em setembro/outubro e agora também em novembro. A regularidade, as grandes atuações e a segurança sobre as traves seguem colocando seu nome entre os principais destaques da competição. Mais um mês de excelência, mais um reconhecimento merecido. Seguimos juntos, Andrew. Tá aí o destaque para o bom desempenho. Notícia boa sobre um atleta que está na mira do Bahia e notícia ruim também de apuração do jornal à tarde, falando que o alvo do Bahia, o goleiro Andrew, prioriza permanecer no futebol europeu. E na matéria diz o seguinte: o Bahia tem interesse no goleiro Andrew Ventura do Gil Vicente de Portugal. A informação foi inicialmente divulgada pelo Marinho Júnior, do canal do PUC, e confirmada pelo Portal à Tarde. A reportagem do Portal à Tarde apurou também que, apesar do interesse do Bahia, a prioridade do atleta e de seu staff é de permanecer na Europa. Segundo a apuração, o Bahia não fez qualquer contato com o Gil Vicente da primeira divisão do Campeonato Português para tratar de uma possível transferência. Além disso, não há intenção do jogador de retornar ao futebol brasileiro neste momento. Vale destacar que seu vínculo com o clube português se encerra em junho de 2026, o que permitirá ao arqueiro assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do ano que vem. Tá? Então tá aí a situação do Andrew, analisado, avaliado e que podendo vir a ser um reforço, mas com essas barreiras aí no meio do caminho, né? Sobre o desejo do atleta de continuar atuando no futebol europeu, sobre o desejo do atleta de continuar aí rendendo lá na Liga Portugal, onde ele vem se destacando em uma equipe pouco expressiva, mas que atua aí na primeira divisão e dá espaço aí para jovens promessas mostrarem o seu valor. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o Kiki Oliveira, o Christian Oliveira. A gente falou em um dos últimos vídeos aqui no canal sobre o interesse do esquadrão no atleta. O pessoal da Rádio GZH trouxe essa informação e agora a Rádio Imortal trouxe aí a notícia do Gilson Lisboa, jornalista que cobre de perto as equipes lá do Rio Grande do Sul, né, jornalista esportivo da Rádio Gaúcha da GZH. Ele traz aí o complemento da informação de que o valor que o Bahia estaria disposto a pagar por Kiki Oliveira estão na casa dos 3 milhões de dólares.
né? O jogador tem acerto encaminhado com o Nacional e a vontade do atual clube uruguaio. Entretanto, o Grêmio ainda não definiu a transferência, né? Ou seja, para o Grêmio, eu até falei isso no último vídeo, é mais rentável vender o atleta e ter o retorno sobre o investimento que fez, que foi um investimento alto, cerca de 6 milhões de dólares, né? Do que emprestar ele para outra equipe e o tempo de contrato ir passando a ponto do Grêmio não conseguir ter nenhum tipo de retorno financeiro. Né? Então, por mais que o atleta queira ir para o Nacional queira o atleta, ele é de lá de Montevidéu e tudo mais, o que é mais rentável para quem detém os direitos do atleta, né? Que é o Grêmio? Provavelmente uma proposta como essa do Bahia de 3 milhões de dólares, né? Que dá em torno aí de 15, 16 milhões de reais. Vamos aguardar para ver o desdobramento. Kike Oliveira não é um jogador ruim, não é um jogador medíocre e horrível, como pode estar sendo difundido por aí. Mas é um jogador que não conseguiu se encontrar no Grêmio. Foi a maior contratação da história do Grêmio, em termos de valores, junto com o Wagner Leonardo, e não conseguiu se firmar por lá. Então o Grêmio, ele né, entendeu que não vai conseguir a curto prazo recuperar o atleta, que ele não está satisfeito por lá, mentalmente, psicologicamente, não está rendendo no nível que se imagina e tudo mais, e vai buscar novos ares. Nessa de virar a chave e buscar novos ares, às vezes o cara se encontra, né? Então, se há um interesse do Bahia, é porque há uma oportunidade interessante de um jogador de alto nível que não está rendendo perto daquilo que pode render, custar um valor irrisório para a realidade de hoje do Bahia e gerar um retorno que seja satisfatório. Vamos aguardar o desdobramento da história. Evidentemente que é um nome que a curto prazo, pelo momento dele no Grêmio, não entusiasma, não enche os olhos, mas vamos aguardar para ver se torna uma oportunidade e o atleta venha vestir a camisa do esquadrão. Fala nos comentários o que você pensa, o que você acha, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?